Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Café com PEC, nosso encontro semanal, onde a gente encontra outros profissionais para poder sempre discutir assuntos relevantes. E, mais uma vez, estamos aqui com o Tiago. Não é isso, Tiago? Bom dia. Bom dia, pessoal. Pois é, a gente está aqui mais uma manhã de quarentena, tentando aí tá tendo um maior relacionamento com vocês e tá discutindo sempre assuntos aí de interesse para quem está tanto na área de setor de obras financiadas, quanto na parte de engenharia diagnóstica, enfim. Isso. E aí, Tiago, além dos recados iniciais, Sim. é bom a gente estar sempre lembrando que todo o conteúdo das nossas lives, eles estão sendo disponibilizados também lá no nosso canal do YouTube. Então, se você quer revisitar ou ainda não assistiu a alguma das edições anteriores, vai lá no nosso canal, se inscreve, comenta, manda alguma sugestão, alguma crítica, caso você queira, não gostou de alguma coisa. E, enfim, Tiago, explica melhor aí qual foi o tema de hoje, para que o pessoal fique sabendo aí. O tema de hoje, pessoal, é a escolha do terreno perfeito, né? A gente está batalhando nesse tema aí há 2 semanas, mais ou menos, até em parceria com o pessoal da Layout, que é um tema de muita relevância para quem está iniciando, pensa que é, é o primeiro passo, na verdade, para quem vai fazer uma obra financiada, por exemplo, vai construir uma obra para cliente particular, independente de qualquer situação. E aí eles, quando vão adquirir o terreno, muitas das pessoas, inclusive construtores experientes, terminam metendo os pés pelas mãos numa aquisição, numa negociação de terreno, que está olhando só valor. E ele pensa que o valor do terreno na hora não tem muitos cuidados. E a gente percebeu já nesses 7, 8 anos quase de atuação, fazendo análise de projeto, fazendo vistorias, e tendo contato próximo com muitos consultores, que a gente viu que muita gente termina saindo até chegando à situação de sair do mercado, porque comprou muitos terrenos e esses terrenos, de fato, não tem possibilidade nenhuma de buscar um financiamento, não tem uma garantia de um financiamento, que é a maior parte dos casos, que é você financiar um imóvel por meio dos bancos. Então, a gente vai trazer alguns pontos aqui, 4, são poucos pontos, na verdade, tem várias armadilhas que a gente pode citar nessa etapa de construção, que realmente pode sugar totalmente seu lucro ou então inviabilizar o seu empreendimento. E aí, como primeiro ponto, Luiz, eu queria fazer uma ressalva para quem já está dentro, consegue perceber que essa minha introdução já leva a um dos primeiros aspectos negativos ou aspectos críticos que você deve considerar antes de você fechar, bater o martelo na aquisição de um terreno. Seria o quê? Saber realmente se esse terreno está em ótimas condições ou em condições básicas, mínimas, para ser aceito um possível financiamento habitacional, quer seja para financiamento para a construção, né? Aquelas etapas em que você recebe mês a mês, ou a obra pronta em si, que é ainda mais arriscado. A obra pronta, você já investiu todo o seu capital e você não tem a possibilidade de financiar, tem um cliente para financiar com o banco, vai ser complicado. Então, E eu acho que uma boa parcela, principalmente de quem atua na área da construção civil, é exatamente isso, Tiago, é saber assim, se eu comprar esse imóvel, esse terreno, será que ele vai ser aprovado, né, lá na frente, numa venda? E a gente percebe que as informações, elas são meio nebulosas, não vêm de uma forma tão clara, né? Até mesmo a gente percebe através dos nossos alunos aí que passaram por processo de credenciamento e agora já estão atuando, muitos deles vêm nos perguntar se pode ser aprovado isso ou não. Então, muito interessante. a gente sabe que dentro dessa realidade existe várias condicionantes, na verdade, que pode ditar se esse terreno vai ser financiado ou não. Existem condições de legislação federal, existe a municipal, existem as condições de restrições próprias dos bancos. Então,
Só daí já é um ponto de partida gigantesco para você parar para pensar e dizer, peraí, eu não posso investir, é uma grande parcela a partir do terreno, uma grande parcela de desembolso, vamos dizer assim, e eu não posso investir nas cegas. O cara está dizendo aqui que a maior parte dos terrenos são negociados aqui a 30 mil, o cara está me vendendo a 22 mil, eu vou pegar na hora, antes que ele venda. Então, na verdade, você não pode apenas conhecer de construção. Você não pode só saber de construção. Existe muito parte de legalidade que você deve considerar a respeito de medidas de frente, né, de faixa o recuo frontal, né, a testada frontal do imóvel, medida de área mínima para ser considerado, como é que esse seu empreendimento vai se enquadrar, que você está pensando se vai ter lucro ou não dentro desse terreno, será que dá certo para fazer, como é que está o uso e a ocupação disso aí, tem várias condicionantes. Luiz, eu vou liberar o teu áudio, por algum motivo ele, pronto, agora voltou, ele tinha saído. Isso. Então, o primeiro, para até a gente deixar de uma forma organizada, o primeiro ponto que você falou, então, seria a questão de legislações, não é isso? Exato. As legislações federais. Queria que você exemplificasse e desse um exemplo mais específico, né? Assim, eu dissesse, de fato, qual é um tipo de legislação que poderia inviabilizar um financiamento habitacional. Pois é, o primeiro ponto, eu falei legislação federal. Legislação federal tem o Código Civil, que ele, na verdade, define medidas de áreas mínimas de lote. A área total seria 125 metros quadrados. E essa testada, que eu estava me referindo, ele teria que ter, no mínimo, 5 metros de frente. E aí, daí desencadeia outras condições também de exceções para cada região, para cada cidade. Pode ser até um pouco mais restritivo, mas tem que estar dentro de um certo padrão de zoneamento lá. Esse é o primeiro ponto, Luiz. Exato. Então, situações como essa me remeteu até situações vividas mesmo por mim, onde, por exemplo, terrenos, é muito comum padrões de 10 por 20 ou 10 por 30, e os donos de loteamento, às vezes, eles já dimensionam esses lotes, possibilitando no futuro um desmembramento, ou então um remembramento e um futuro desmembramento para que, né, os construtores comprem lotes vizinhos e consigam construir várias casas, né, uma ao lado da outra. Então, a gente precisa estar realmente atento a essas dimensões para que não venha fazer um possível desmembramento de forma equivocada. Tem a parte de recuo lateral, que é o seguinte, você quando, dentro de um imóvel, também tem a parte de zoneamento, parcelamento lá do solo, e tais zonas, ela tem restrições quanto ao tipo, a tipologia de construção. Então, se você tem em mente já um pré-definido, vou comprar esse terreno porque eu já fiz aqui uma análise de viabilidade técnica, isso é muito importante. Muita gente não faz essa análise de viabilidade técnica ou pensa que vai conseguir fazer todo tipo de padrão de projeto nesse terreno. Então, existem zonas em que são proibidos, por exemplo, zonas em que tem gabarito, a sua altura máxima que você pode atingir é X metros, 10, 12 metros, e aí você, às vezes, está pensando em aquisicionar esse terreno por um preço bom, tem em mente um empreendimento, mas que, de fato, quando você vai botar para execução, vai procurar a liberação do alvará de construção com o seu projeto, ele não é aprovado na prefeitura. Então, se ele não é aprovado na prefeitura e você pensou comprar aquele terreno, fez toda uma viabilidade técnica voltada para esse tipo de empreendimento, você perdeu o seu lucro. Então, é um dos pontos. Outros pontos, existem a possibilidade de você ter, em casos menores, né, de casa, janelas, o seu projeto que você está pensando fazer, janelas voltadas para limites do seu imóvel. Então, esses limites nem sempre estão atendendo pela legislação municipal, e são esses pontos que, além de medida testada, área, a gente também tem que considerar, porque é o que o projeto vai pedir nesse terreno.
será que ele vai ser aprovado pelas condições de legislação civil e do município? Se você não souber, infelizmente, o fiscal do banco, que vai fazer a análise do seu terreno, que vai fazer a avaliação do seu imóvel pronto, ele vai saber. Então, infelizmente, já vimos casos aqui, cidades próximas, cidades grandes aqui, com construtores que estão há muito tempo no mercado, que, por exemplo, deixaram o recuo diferente, menor do que o permitido. Então, esse recuo lateral do imóvel viabilizou o projeto dele. Eu já vi questões também não só de recuo lateral, mas, por exemplo, não ter um sistema de esgotamento. E aí o cara fez lá o projeto arquitetônico, tem um terreno, sei lá, com a área mínima exigida, sei lá, 125 metros quadrados. Que inclusive existe também exceções, né, para isso, mas a gente pode deixar num outro momento para a gente falar. E aí o cara não deixou os afastamentos necessários para o sistema de fossa e sumidouro, que é o sistema alternativo. E aí chegava até o ponto de falar, cara, as fossas sumidoras, que eles não estão atendendo as dimensões mínimas, os afastamentos. Aí, não, doutor, é que não coube, não. Depois, quer dizer, o cara construiu a casa toda, fez o projeto, e o que sobrou, ele fez lá a fossa sumidouro, se atendeu ou não atendeu. Então, essas questões de afastamento também, se aquele bairro ou aquele loteamento onde o terreno está inserido não contém nenhum sistema de esgotamento público, você vai ter que, né, usar um sistema alternativo. Então, muitas vezes, as dimensões do terreno podem inviabilizar o projeto, ou então vai reduzir de forma significativa, né, a área construída. Isso. Então, é uma questão também bem relevante. A gente ri porque, de fato, a gente lembra várias situações que a gente passou. De fato, é ruim essa situação, é complicada essa situação, mas a gente vê com tanta recorrência, às vezes a gente vê imóvel do lado com o construtor, aí na outra rua, imóvel que os construtores se conhecem. Então, depois de 4, 5 meses, a gente vai fazer uma vistoria lá e aí está o mesmo tipo de erro. Ou seja, a comunicação, até entre eles, a gente vê que, de certa forma, tem muito ruído de informações. Pode assim, não pode assim. Então, acho que tem que beber direto da fonte essas informações, tanto para a parte de legislação federal, como a municipal, ou até a parte de financiamento habitacional. Acho que tem que ir direto na fonte para evitar esses ruídos que geralmente disseram, não, mas tem que ser assim, dava para ser assim. Não, não dá. Então, infelizmente, a gente vê muita gente incorrendo em erro. Outro ponto, Luiz, que a gente levantou aqui, é até um questionamento, na verdade. A gente já viu situações em que a pessoa a gente citou no início, na verdade, situações em que as pessoas, ao aquisicionar o terreno, só vê a questão financeira no momento dessa negociação, como se não dependesse nada da compra do terreno, as etapas posteriores, né, de construção e financiamento. Então, às vezes o cara compra, vou conseguir economizar, o cara está aqui no mercado, aqui, o terreno é bom, já consegui ver que as condições de aprovação todo tipo de legislação, mas eu vou comprar esse terreno porque agora ele vendeu por R$2.000 a menos. E aí ele não para pensar, quando ele vai começar a obra, se ele fizer um ensaio de solo, por exemplo, o solo vai ter uma resistência muito baixa. E aí, para o empreendimento dele, isso aí vai levar em quê? Vai levar em um aumento considerável no volume de concreto, que é um item caro, tem um insumo, né, o cimento, que é um dos mais caros dentro da curva ABC da construção. Então, tem concreto, tem aço, tudo isso aí vai ser incrementado no projeto. Então, ele pensa que economizou R$2.000 no terreno e ele terminou por ter um prejuízo, se ele tivesse comprado o terreno ao lado com as condições de solo mais favorável, de R$10.000, por exemplo. Então, 5 vezes mais caro. Ou então até pior do que isso, né, Tiago? Como ele não faz o ensaio, das duas, uma. Ou ele vai executar de forma empírica, que é a pior situação, vai confiar a um mestre de obras para fazer toda a estrutura ali do jeito que ele entender que deve ser. Ou então ele vai contratar um calculista que, sem a análise do solo,
ele vai considerar o pior cenário, né? Porque nenhum calculista ele vai se responsabilizar de fazer um projeto às cegas sem que seja dessa forma, considerando o pior cenário. E aí vai incorrer exatamente nisso que você está falando. Se eu estou considerando o pior cenário, às vezes o terreno nem é tão ruim, às vezes o terreno tem uma boa resistência, tem um solo favorável, e o calculista acabou considerando a pior situação justamente por estar tendo que projetar as cegas. Pois é, então aqui cabe, eu faço um questionamento, pensando aqui, em alguns casos eu já ouvi, não é na prática, não foi na prática, foi conversando com outros profissionais, que eles disseram, olha, em algumas situações de loteamento, o pessoal está fazendo um acordo entre o proprietário e do terreno atual e o possível comprador. Qual seria o acordo? Não, eles estão, por exemplo, dividindo o ensaio ou sendo as custas do ensaio. Eu gostei do terreno, vou adquirir, mas queria fazer um ensaio de solo aí, que é barato o ensaio de solo, dependendo da região aí, de R$ 1.000 a R$ 2.000, 2 pontos para cada lote, no mínimo, né? E aí eles botam como condicionante no contrato que o terreno esteja em boas condições. Quais seriam as boas condições? Estipulam um valor X aí e faz uma análise de sondagem. Feita a análise de sondagem, sendo aprovado, eles fazem um match e fazem a finalização da negociação. Então, porque seria possível a gente realmente ter essa negociação, botar esse poder de barganha, que é tão importante para ambos os lados, para realmente a venda desse tipo de imóvel. E, de certa forma, pensando por outro lado, Luiz, e por que, qual seria o interesse do proprietário, tendo uma grande massa de dados da população, em, por exemplo, comprar um terreno lá, ele fazer esse ensaio de solo antes? Esse ensaio de solo vai servir para ele, se não der certo, beleza, o teu tipo de solo foi ruim. Não, eu não quero esse tipo para o meu tipo de empreendimento. Mas o segundo, o interessado, ele quer fazer um imóvel, uma casa de térreo. Então, as condições dele podem ser acatadas. Então, ele já está com esse ensaio. O terreno Exato. já está ensaiado, já tem as existências, ele pode comprovar, esse meu terreno é assim, tem uma boa localização, já está saneado, já está, faz toda a negociação dele, e ainda por cima diz, eu tenho um plus. O meu projeto, o meu terreno, ele está com um ensaio de solo, que comprova que a resistência dele é X. Essa resistência talvez vai ser ótima para o seu empreendimento. Isso aí, levantei essa possibilidade agora e foram algumas dicas de outros profissionais na parte de negociação. Verdade. E tem, para quem está aqui assistindo e ainda não está sabendo, a gente está com um treinamento voltado para esse tipo de assunto, né? Quais são as armadilhas que você pode cair na compra de um terreno. Eu vou colocar aqui o link para vocês. E tá com um preçozinho simbólico aí, bem no estilo quarentena, que a gente sabe aí que muita gente não está podendo ou com interesse de fazer um investimento num curso caro e tudo mais. Então, a gente está separando aí o melhor e alguns casos específicos com apresentação de slides e tudo mais, para que você realmente, de fato, consiga, né, crescer exponencialmente em relação a isso, que você não caia, mas de forma alguma, nessas armadilhas. Mas e aí, Thiago, o que mais que você teria como último ponto aí que a gente listou? Seria questão de topografia, né? Todo mundo se discute qual seria o tipo de topografia quando eu vou comprar artesanal ou imóvel, qual seria o melhor tipo, né? Tipologia. Aí tem aclives e tem declives, tem É situação sabido que o plana. terreno plano ele é o melhor cenário, né? Mas nem sempre a gente vai se deparar com essa situação. E geralmente os mais baratos, quando a gente chega na tabela de preços do loteamento, os mais baratos nunca são os terreninhos mais planos, né? Pois é, aí a gente tem que analisar também essa questão, né, Luiz? É saneado, não é saneado? Qual é o meu projeto? Vai ter que ter uma fossa, essa fossa vai ficar na frente ou nos fundos do terreno. De repente, beleza, o aclive é a melhor situação,
sem sombra de dúvidas, mas existem situações em que, por exemplo, você tem uma situação de aclive, você quer relocar a fossa na parte frontal. Então, esse terreno que você está em aclive, está acima do grade da rua também, vamos dizer assim, você pode fazer, de repente, uma movimentação dele e aproveitar a área que já está escavada na frente para a fossa e fazer, aproveitando os insumos que você já tem no terreno, para fazer a compactação da área frontal e deixar o terreno plano e você não aquisicionar mais esse insumo, por exemplo. Então, tem que você considerar basicamente o seu projeto, fazer a viabilidade técnica, analisar todas as condições antes de comprar um terreno e não comprar por impulso. Eu acho que essa é a maior mensagem, a mensagem geral do que a gente está querendo passar nessa breve explanação sobre alguns tópicos de terreno, né? Eu estou vendo aqui alguns dos nossos alunos participando e alguns deles, inclusive, já estão atuando como engenheiros ou arquitetos credenciados dos bancos. Uma das coisas que eu vejo que acontece com muita recorrência quando eu estou fazendo uma fiscalização por exemplo, quando a gente vai atuar na avaliação do terreno para um imóvel que vai ser aquisição de terreno mais construção, né? Ele está Certo. pleiteando. E é muito comum você ver o projeto incompatível com o terreno. Você chega, o terreno é muito acidentado, o terreno tem rochas, né, enormes dentro do terreno, que você sabe que para ele retirar aquela rocha dali, muitas vezes pode até inviabilizar, né, os custos daquela edificação, o custo para executar aquela obra. Às vezes também a topografia do terreno, às vezes está em área alagada. Então, é muito comum isso acontecer porque como o processo de aquisição e construção, ele, de certo modo, ele tem uma barreira, né, uma barreira fraca, né, para você atravessar não é tão complicado, que é o fato só de você apresentar um projeto e pleitear, tem umas taxas mínimas ali, você tem do cliente com a carta de crédito, vamos supor, né, ou então que ele tenha uma capacidade financeira para poder fazer aquele financiamento. A barreira seria basicamente você entregar um projeto. Tem muita gente que está lidando com projetos padrões aí, ele pega o mesmo projeto e dá entrada, né, em todos os lugares. E a gente percebe que esse projeto não tem nada a ver com aquele terreno, o projetista nunca pisou naquele terreno. Então, a dica que eu queria dar para os nossos alunos que estão aqui e que já estão atuando pelos bancos é que fiquem atentos a essas questões. Se existe o projeto estrutural naquele conjunto de projetos que ele recebeu, se existir, que ele faça uma análise técnica superficial, não precisa ser nada muito aprofundado, mas que ele consiga analisar se está compatível com o terreno. Se ele perceber que o terreno existe algum tipo de problema, apesar do banco não exigir obrigatoriamente todos os projetos, mas ele deixa a brecha para o profissional solicitar, caso ele tenha sinta a necessidade disso. Então, se você chegou lá no terreno, né, suspeita que o terreno não vai ter uma boa resistência ou algo desse tipo, solicita sim o projeto estrutural. Então, assim, né, a gente falou muito aqui da visão de quem está comprando o terreno, mas queria deixar aqui também esse alerta para quem atua com fiscalização, né, ou com algum tipo de atividade parecida. Pois é. É isso aí, pessoal. O que a gente basicamente tinha para hoje são alguns desses pontos que a gente levantou. E se a gente for continuar, realmente aqui a gente passa mais de hora só falando dessas condições, quando a gente é questionado, vem à tona outro ponto que a gente não lembrou de citar nesse breve momento que a gente quer fazer dessa live. Então, sempre que tiver as suas dúvidas, vão mandando, vão interagindo, que a gente vai aumentando essa possibilidade de trazer mais conteúdo nesse sentido. E aí, com esse tema mais restrito, né, o tema de aquisição do terreno perfeito, os cuidados que você deve ter antes de fechar o negócio com a compra do terreno.
Se você quiser rever esse conteúdo aqui, ou se quiser indicar para alguém, como eu disse, vai estar lá no YouTube, então acompanha a gente lá. A gente também está nas plataformas de podcast, eu coloquei o link aqui para vocês, tanto no Spotify como lá na iTunes. Então, Instagram, acho que a maioria daqui já conhece a gente também, então fácil de encontrar a gente em qualquer lugar. Beleza? Agradeço aí a presença de todos. Alguma mensagem final, Thiago? Não, a mensagem final que fica você já passou aí dessa possibilidade de a gente aproveitar esse momento aí de quarentena para estar se especificando, se especializando em todos os setores, independente de você estar na construção, na obra financiada, se você vai vistoriar, se você vai fiscalizar. É muito interessante essa partilha de informações entre profissionais que estão atuando em uma área com outra, engrandece ambos, né? Então, esse é o propósito da gente é divulgar, disseminar esse tipo de conteúdo e aprender também, sempre a gente está aprendendo quando a gente está ensinando. E queria agradecer também a vocês que estão sempre aí com a gente, a grande maioria que vive via alunos, Diego Alves, Wellington, Jefferson também, até Eduardo Ismael, um bocado de gente que Luiz Eduardo, Herbert, que já acompanha a gente. É muito gratificante a gente ver que esse momento é um momento da gente estar se reencontrando todas as etapas, desde os nossos primeiros encontros, desde os cursos iniciais que a gente teve. Queria desejar para vocês um excelente dia, tá certo? Quem tiver interessado em absorver mais um pouco desse conteúdo, vem com a gente no treinamento. O Luiz já botou os links. E é isso aí, pessoal. Vamos aproveitar o tempo tendo um momento aí de ócio criativo e poder aproveitar para aprender mais o conhecimento com essa possibilidade que a internet propicia a gente. Então, beleza, pessoal. Um abração e até a próxima. Valeu! Valeu!